De todas as entrevistas especiais que eu fiz aqui na TV Serra Dourada, talvez essa seja a mais importante. Justamente por falar com um jogador de futebol que eu admiro muito pelo comportamento profissional que ele tem, pela capacidade profissional que ele tem e, acima de tudo, pela liderança que ele exerce dentro do grupo ao qual pertence. Márcio, prazer enorme fazer a entrevista com você, tá tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Vindo de você, esses elogios aí, a recíproca você sabe que sempre foi verdadeira, também tenho uma admiração enorme por você e atendi seu pedido prontamente, porque para mim é uma honra. Porque não é muito normal você dar uma entrevista exclusiva assim, né? Eu procuro deixar mais os holofotes pro pessoal que faz gol, né? Você às vezes tem medo daquilo que fala? Eu não tenho medo, mas às vezes a repercussão é maior do que realmente precisa ser. Né? E aí eu procuro evitar para não causar transtorno para algumas pessoas. Se deve a quê? A personalidade? Provavelmente, porque desde sempre quando eu comecei minha carreira, desde da divisão de base, eu sempre fui muito comunicativo, né? Às vezes até impetuoso, né, pela idade, mas eu sempre reivindiquei alguns direitos meus, dos meus companheiros, que não tinham também às vezes, o discernimento e a capacidade de pedir. Esse papel de líder, de porta-voz que você exerce no grupo do Atlético, às vezes te prejudica? Muitas vezes me prejudicou, Evandro. Muitas vezes mesmo. E a minha imagem, ela ficou taxada, às vezes, até por um lado muito negativo. Só que a partir do momento que eu entendi que o que você faz e o que você fala, às vezes, realmente não é o que você é, eu comecei a dormir melhor. E eu deixei que as pessoas depois descobrissem quem realmente eu sou e o que realmente eu faço. Então, eu passei a entender mais as minhas posições, a tomar mais cuidado também com algumas situações, mas hoje eu estou bem tranquilo e sereno em relação a isso. Às vezes, a impaciência de alguns dirigentes do Atlético com resultados te levava a tomar posições que você tomou? Também. O Atlético é um clube que necessita das vitórias. Por que necessita das vitórias? É um clube que não tem uma grande massa. Né? E por não ter uma grande massa, sempre correu um risco de talvez voltar ao ostracismo, de ter acabado, como o clube acabou uma época. E essa necessidade de estar ganhando e resgatar todo o seu glamour faz com que exista uma pressão, às vezes até demasiada. Às vezes, em algumas situações, nós jogamos na Série A, né, contra Flamengo, São Paulo, e, entre aspas, tendo que ganhar o jogo, né, de um time que tem um orçamento infinitamente maior do que o Atlético, uma história infinitamente maior do que a do próprio Atlético, e nós entrávamos tendo que ganhar. Né, e esse ter que ganhar, às vezes, prejudicou. Mas eu também entendo que se não fosse assim, o Atlético não chegaria onde chegou, porque essa cobrança pela vitória fez com que o clube e a equipe entendessem que tem que ganhar realmente. Em algum momento você se julgou maior que a instituição Atlético? Nunca na minha vida, nunca na minha vida. Eu tento ser muito grande dentro da minha casa, né? Para os meus filhos, para minha esposa, para meus pais. Aí eu tento realmente fazer o máximo que eu puder para ser o tão grande eles acham que eu sou. Já no clube não é meu, o clube não é meu, eu faço parte do clube. Então, quanto o clube for grande, eu terei o meu tamanho. Se o Atlético fosse uma equipe de Série D, eu seria considerado um jogador de Série D. Se o Atlético é um clube de Série A, eu também me considero um jogador de Série A. Então, eu nunca me coloquei, apesar de que as pessoas acham que eu quero mais do que eu sou, eu nunca me coloquei acima de instituição nenhuma. Você é um goleiro que raramente falha. Frango não tem lembrança. Mas quando falha, que alguém critica, é a hora que te machuca mais? Veja bem, não é a hora que machuca mais, né? As falhas, elas acontecem, só que as falhas, tem falhas do cotidiano, né? Que a máxima do futebol, como, por exemplo, dentro da pequena área do goleiro, né? E nem sempre é, mano. Hoje em dia, principalmente, do jeito que o futebol evoluiu, né? E essas máximas eu não absorvo, porque eu tenho minha análise, eu converso com meus treinadores de goleiro, né? As comissões técnicas me dizem se eu fiz certo, se eu fiz errado. Nós temos reuniões de grupo que a gente coloca, a gente não expõe às vezes para a imprensa, para não expor ninguém,
mas dentro a gente tem que se cobrar e tem que ser dito, ó, você errou. Então, eu consigo analisar bem e ouvir as opiniões. E até quando a imprensa diz que eu falhei, eu ouço também, vejo, realmente tem razão. E eu tento corrigir. Não dói tanto. Dói muito mais quando as pessoas me colocam como, por exemplo, um formador de opinião negativa dentro do elenco. Isso aí machuca muito. Alguma opinião de um membro da imprensa já te irritou, te deixou chateado? Que eu lembre agora assim, mas provavelmente, né? Porque são 9 anos, eu já estou aqui, né? Mas como eu falei, quando vai mais para o lado pessoal, né? Quando vai uma coisa mais direcionada, fora do que é a parte técnica. A parte técnica eu estou sujeito a qualquer erro e os comentários positivos ou negativos eu tenho que absorver, que às vezes o entendimento do cara é maior do que o meu. Né? A minha percepção do meu erro foi menor do que a percepção de quem me julgou errado. Então, eu absorvo bem isso, mas provavelmente alguma outra declaração que eu não tenha gostado, eu não me lembro agora aqui, mas já devo ter rebatido. Em algum momento pensou deixar o Atlético? Olha, minha vida aqui no Atlético foi sempre assim, Evandro. Ano após ano, contrato após contrato. Eu não imaginava, longe de mim imaginar que eu chegaria no Atlético e completar 500 jogos. Eu nunca imaginei isso. Minha proposta quando eu vim para o Atlético, fiz um contrato de 4 meses, que era o Campeonato Goiano, e eu vinha do Fortaleza, onde eu não tinha jogado, né, e eu disse, eu preciso jogar para novamente aparecer para o cenário do futebol. E a minha proposta foi essa, vou fazer uma boa temporada, nem ser campeão eu imaginava. Vou fazer uma boa temporada para poder aparecer alguma outra coisa. E combinou com um título já de cara, meu primeiro título como profissional jogando. Então, a partir daí a gente fez um contrato de 1 ano, aí eu, dentro desse 1 ano, consegui de novo ganhar a confiança dos dirigentes e fazer um contrato um pouco mais longo, de 2 anos. Então, minha vida sempre foi assim. Ano a ano eu venho projetando minha estadia e minha permanência aqui no clube. Nesses 9 anos, qual o melhor Atlético que você jogou? É possível lembrar? É possível lembrar. O Atlético teve algumas fases, né? Mas assim, o que é impactante, e eu acho que para todo torcedor do Atlético, é o de 2007, onde nós ganhamos o primeiro título, que praticamente a gente tem um time na ponta da língua, quem é atleticano sabe, né? Eu, Dida, Jairo, Gils, Possato, Pituca, Robson, Anailson, Wesley, Fábio Oliveira e Romo. E dentro disso, Claudinho Baiano, que sempre estava jogando. E os outros, Lindomar, como Lindomar, que era um titular quase que sempre entrava para resolver os problemas, ou seja... E nós falando melhor, e aquele time que não te traz nenhuma saudade? Olha, não porque caiu, mas por tudo que aconteceu durante, o que antecedeu a queda. O de 2012 eu não teve seus valores individuais como pessoas no grupo, mas não é um grupo que me traz saudade. Quem você reputa como o maior dirigente do Atlético nesses 9 anos seu aqui? Adson Batista, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Porque esse cara, ele... É o tipo X-tudo, faz de tudo. Ele vive isso aqui, eu tenho essa certeza, eu não sei, ele pode até me desmentir, mais do que a casa dele. Isso aqui não é o complemento da casa dele. A casa dele realmente é o complemento do Atlético, porque ele sabe, ele procura saber de todos os funcionários, se o cara ele quer que o funcionário faça a parte dele um pouquinho a mais. Esse é o segredo do Atlético ter crescido, né? É claro que a gente tem um tempo que não vai vindo tão bem, né, nas competições, mas o ressurgimento do Atlético foi muito grande. E esse cara, não foi ele só, claro, né? Nós temos pessoas por trás, até à frente do cargo dele, que são importantíssimas. Mas viver o clube como ele, ninguém é. Dirigente que te decepcionou? Eu lamento dizer isso, porque é uma pessoa muito importante para o clube, né? Eu não tenho nada pessoal contra a pessoa, e vai ficar sempre marcado na história. Mas o Valdivino, ao final da trajetória dele aqui no Atlético, particularmente para mim, me decepcionou. Não apaga o brilhantismo da história dele, né, porque o ressurgimento do Atlético veio através dele também. Mas o final, para mim,
pessoalmente, me decepcionou. Como é que você analisou a vinda de um outro goleiro agora, justamente no momento que você tinha acabado de dar uma entrevista, feito um desabafo? Teria sido um recado para você, entendeu assim ou não? Não, aí onde está, eu nunca me achei maior do que ninguém aqui dentro do clube, muito menos maior do que o clube. O clube precisa se reforçar em todos os setores, e por que não no gol? Eu nunca me coloquei como titular absoluto, agora eu sempre trabalhei para isso. Sempre, e todos os treinadores que tiveram aqui, eles sempre tiveram a liberdade de me colocar ou de me tirar. Se me deixaram, é porque eles viram em mim ou um potencial para melhorar, ou um potencial para ajudar a continuar a estar bom. Então eu nunca me coloquei como titular absoluto. A contratação de um outro goleiro é necessário, né? Nós tínhamos dois grandes goleiros aqui, que é o Everton e o Marcos. O Marcos está novo, o Everton mais carimbado já um pouquinho. E essa chegada do Bosato é, para mim, natural, né? Eu já convivi com outras contratações de goleiro, mas, igual eu falei, eu vou trabalhar no mínimo igual a eles para poder manter a minha titularidade.